Olá! Comunicação de impacto e acidente de trabalho. Parecem dois assuntos diferentes, distintos, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas é isso mesmo que você ouviu. Quando se fala em prevenção de acidentes, nós pensamos em EPI, normas, máquinas e esquecemos do que eu considero o principal, que é a comunicação objetiva entre chefe, dono, diretores, coordenadores, técnicos e colaboradores. Meu nome é Rodrigo Monsil, eu sou palestrante comportamental há 14 anos e eu observei nas minhas palestras e nas minhas visitas a empresas por todo esse Brasil que em algumas empresas existiam vários casos de acidente e em outras empresas, às vezes muito maior, onde a lógica é que tenham mais acidentes e os acidentes não aconteciam. Eu não estou falando aqui de recursos financeiros ou de condições, estou falando aqui de algo que eu percebi e que não significa que seja regra. Claro que existem as exceções, mas eu percebi que o tipo de comunicação dentro dessas empresas, onde aconteciam muitos acidentes e onde não aconteciam acidentes, era diferente também. Mas calma, eu vou te explicar melhor. Não importa a empresa que você trabalha ou o cargo que você tenha, todo mundo comunica. Mesmo quando nós não estamos falando, nós estamos passando alguma informação para as pessoas que nos observam. Falando ou não, a comunicação acontece. E isso só acontece porque comunicação não é o que eu falo, mas sim o que a outra pessoa entende. Não adianta nada eu falar um poema em japonês, se você não entender japonês, a comunicação não aconteceu, porque você não entendeu o que eu disse, mesmo eu sabendo que falei tudo certinho como tinha que ser falado. Isso não tem nada a ver com grau de estudo, com conhecimento, com saber falar bonito, nada disso. Comunicação realmente de impacto para evitar acidentes é você falar de uma forma que a outra pessoa possa entender, mesmo que ela não tenha a mesma idade sua, o mesmo conhecimento técnico, o mesmo grau de instrução escolar, aí a comunicação acontece. Não estou dizendo que você tem que falar bonito, palavras difíceis, não estou falando nada disso, que você tem que ter um curso de oratória. Não, eu falo de engajamento, de sintonia com as pessoas que você trabalha, seja seu superior ou seja seu subordinado. Uma criança de 1 ano que ainda não sabe falar, ela se comunica com a mãe de uma certa forma que a mãe consegue entender quando ela está com fome, quando ela quer colo, quando ela quer brincar, tudo isso sem dizer uma palavra. Muitas vezes apenas olhando para a criança e olhando para a mãe. E é esse grau de sintonia que nós precisamos ter dentro do nosso ambiente de trabalho, de você olhar para o seu colega e perceber que aquele dia ele não está legal, que ele está um pouquinho mais desatento, que ele está com raiva, que ele está estressado, que ele está com sono, apenas de olhar. Tá bom, Rodrigo, eu entendi, mas o que isso tem a ver com um acidente de trabalho? Tem tudo a ver, porque acidente de trabalho, você vai ver nesse treinamento também mais pra frente, em outra palestra, que trabalho em equipe é você cuidar do seu trabalho, cuidar de você, cuidar da outra pessoa e permitir que a outra pessoa cuide de você também. Isso é um trabalho em equipe. E quando não estamos bem, quando alguma coisa aconteceu e que a gente não está legal, não está nos nossos melhores dias, é comum que a gente fique ainda mais exposto ao risco dentro do ambiente de trabalho, ou fora dele também. E se eu tenho uma pessoa que observa isso em mim, ou eu observo isso no meu colega, fica muito mais fácil de você ajudar essa pessoa a não sofrer um acidente, a não ficar exposto ao risco. E é aí que o acidente pode ser evitado. Porque como você não está na sua postura normal de concentração, de trabalho, por mais que você tenha experiência, já faça aquilo há muito tempo, tem dia que a gente não está legal. Então é necessário haver essa comunicação, não só oral, mas também de observação, de você perceber que as pessoas que estão à sua volta, que o seu colega não está no seu melhor dia. E assim você usar esse conhecimento para ajudar, para auxiliar com que um acidente seja evitado. Esse é o poder da comunicação no acidente de trabalho. Não tem nada a ver com EPI, não tem nada a ver com normas, não tem nada a ver com treinamento, tem a ver com sentimento, com sintonia humana. Isso, na linguagem mais técnica, se chama rapport. Como eu sou especialista em oratória, nos meus cursos de oratória eu ensino as pessoas que rapport nada mais é do que um espelhamento. As pessoas vivem em grupo e é comum que elas fiquem perto de pessoas que se pareçam com ela. Nos gostos, nas vontades, pode ver que as pessoas que não bebem, geralmente não andam com pessoas que bebem. As pessoas que gostam de futebol vão andar com pessoas que torçam talvez para o mesmo time que ela, ou que gostem das mesmas opiniões que ela. Isso é rapport. Quando você trabalha demais com uma pessoa, quando você convive com uma pessoa, você começa a se espelhar.
a repetir algumas coisas que ela fala, seja do jeito que ela fala, do jeito que ela faz. No casamento nós vemos muito isso, que depois de um tempo, o marido começa a parecer um pouco com a mulher e a mulher um pouco com o marido. Seja no jeito, no temperamento, nos gostos, as pessoas vão se modificando. E isso no trabalho é muito importante, você manter essa conexão, esse rapport, de você se espelhar com uma pessoa que trabalha junto com você, que trabalha ali no mesmo setor, para você chegar num grau de sintonia, onde apenas olhando vocês conseguem se entender. Acontece isso muito com brincadeiras. Você pode ver que tem pessoa que ela vai brincar e só dela olhar para outra pessoa, a outra pessoa já percebe a brincadeira e já entra no meio ali. Ou quer falar sobre alguma coisa, a mulher tem muito disso, a mulher olha para a amiga e a amiga já entende tudo que ela quis dizer. Isso é rapport e isso é comunicação. E quando isso é resgatado para dentro do nosso ambiente de trabalho, muitas coisas são evitadas. Atrito, desentendimentos, acidentes. Por isso é tão importante uma comunicação efetiva e clara dentro do seu ambiente de trabalho. Outra situação onde a comunicação é muito bem-vinda e até pode salvar vidas são nos DBS ou nos treinamentos, em algum momento onde você precisa conversar antes de realizar alguma atividade. Sempre que você for dar instrução ou for ouvir uma instrução de um trabalho, de uma função que você precisa realizar, preste atenção em todos os detalhes. E se você for a pessoa que está passando as instruções, cuidado com as palavras. Fale de um jeito que fique exatamente claro o que você quer transmitir para as pessoas. Uma palavra errada, uma comunicação mal feita pode resultar num acidente, pode custar a vida de uma pessoa pela falta de comunicação. Quantos casos que acontecem que por causa de um rádio que a pessoa passou, uma informação errada, ou um telefonema que não fez e uma reunião que estava marcada para um horário e você acabou perdendo a reunião porque te passaram um horário errado. Erro de comunicação também pode ser considerado um acidente de trabalho. Por isso, muito cuidado com as informações que você passa. Você pode salvar vidas quando a comunicação realmente acontece. E se tiver alguma dúvida, pergunte. Não tenha vergonha de perguntar. Você não tem a responsabilidade e a obrigação de nascer sabendo tudo. As pessoas aprendem com o passar do tempo. Por isso, não fique com medo se vão te achar burro, se vão achar que você não entende, ou que você é desatento, não estava prestando atenção. Pergunte. Porque o maior salário não é o dinheiro que você recebe. Não são os amigos que você faz, mas é a sua vida e a sua saúde. Por isso, não vá trabalhar se você tem alguma dúvida. Da mesma forma que você não começa uma atividade se tem uma situação de risco, não comece uma atividade se você tiver dúvidas de como executar. Isso vai fazer com que você se previna. Ah, mas eu não entendi como que era para ter feito. Ah, mas eu achei que era assim. Essa é uma das respostas que mais acontece no mundo dos acidentes. Um acidente não fatal acontece e quando você vai perguntar para a pessoa o que aconteceu, ela fala, ah, eu achei que era para fazer assim, eu pensei que era desse jeito, eu pensei que estava desligado, eu pensei que já estava ligado, eu pensei que já podia fazer a manutenção. Você não tem que pensar, você tem que saber, você tem que ter conhecimento. Ninguém realiza uma atividade, ninguém realiza um trabalho pensando que deve fazer assim. Você precisa ter a certeza de que está fazendo do jeito certo. Se você é líder ou ainda não é líder, essas dicas que eu vou passar para você agora, eu quero que você anote, mas anota mesmo, tá? Porque se você ainda não é líder, pode ser, porque o objetivo de todo mundo é crescer dentro de uma empresa. Pode ser que amanhã ou depois você esteja num cargo de liderança, liderando uma equipe, então é muito importante que você anote essas dicas que eu vou te passar. Se você não tem uma caneta aí na sua mão, não tem um caderno aí na sua frente, pegue, tá? Esse é o momento de você fazer a anotação do que eu vou te falar agora. Pegou aí? Muito bem. Então vamos lá. Primeira dica, anote. Sempre anote tudo que você precisa passar para as pessoas, porque você pode esquecer algum detalhe, esquecer alguma informação que para você não era tão importante assim, mas que para outra pessoa que não conhece muito bem sobre o que você vai falar, talvez seja algo importante. Por isso sempre anote. E como que você deve fazer as suas anotações? Vamos lá. Sempre anote colocando as primeiras coisas pelo grau de importância. Então sempre as primeiras coisas ali que você vai colocar, os primeiros tópicos, não podem ser o mais importante logo de cara. Sabe por quê? Se você vai falar durante 10 minutos e você fala a coisa mais importante no primeiro minuto, até você terminar os seus 10 minutos vão ser tantas informações que lá no final a pessoa já não vai lembrar do que você falou lá no começo. Por isso, a informação mais importante precisa ficar para o final. Se é um DBS, se é um comunicado, se é um aviso, é no final que você precisa fazer.
Pode ver que nas reuniões, nas igrejas, em todo outro lugar onde tem avisos, eles deixam para o final. Ninguém faz o aviso logo no começo, porque se você desenvolve uma ideia, as pessoas esquecem. Isso nós trazemos do comportamento humano. Como mágico também nós fazemos isso. Então, geralmente o mágico deixa um número forte no início do show e um número também forte de impacto no final do show. No começo para chamar atenção e no final para que as pessoas saiam dali com aquele sentimento de nossa, que show incrível. E no meio ele deixa as mágicas que não são tão impactantes assim. Numa comunicação é do mesmo jeito. Então, se você tem uma reunião para fazer, um DDS, um treinamento, qualquer situação onde você precisa comunicar algo, sempre deixe a informação mais importante para o final. Ali sim, elas vão poder entender, gravar essa informação e se caso tiverem alguma dúvida, eles vão poder fazer. Se você lança lá no começo e alguém tiver uma dúvida, a pessoa não vai querer te interromper. E nisso pode ser que ela nem faça a pergunta e vá trabalhar com a dúvida. Então anote e deixe sempre a informação mais importante no final. 2. Seja simples. Não importa se você é formado, pós-graduado, mestrado, doutorado, PhD, não importa a tua formação. Se você vai falar com uma pessoa mais simples do que você precisa falar a linguagem dela e não a sua. Isso não significa que tem que falar palavras erradas ou fazer coisas que não são o certo. Mas é falar de uma forma que a outra pessoa entenda. Do mesmo jeito que você conversa com o seu filho, você vai conversar talvez com o seu gerente. Mas as duas pessoas precisam entender, porque a linguagem tem que ser igual com essas duas pessoas. Você não vai falar como você falaria com o gerente, com o seu filho. Assim como você não falaria com o seu gerente, do mesmo jeito que você fala com o seu filho. Entendeu? A linguagem e a comunicação precisa ser de um jeito que a outra pessoa entenda e não que você apenas entenda ou que pessoas iguais a você entendam. Então a sua comunicação precisa ser para o outro e não para você. 3. Tenha calma. Por mais que o tempo esteja corrido, por mais que a situação exija que você avance um pouquinho mais no tempo, não fale rápido demais. Porque se você esquecer uma informação ou talvez esquecer uma palavra e a outra pessoa ficar confusa e não entender o que você disse, ali pode estar um problema de comunicação, ali pode estar um possível acidente. Por isso fale com calma, saboreie as palavras, fale de uma maneira que a outra pessoa possa compreender sem ter dúvidas daquilo que você está falando e sempre mantenha o diálogo aberto. E sempre explique. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Esse é o momento de fazer perguntas, porque depois que você for para a área de trabalho, que você for executar a atividade, não é momento para ter dúvida, aí é momento para executar. O momento de dúvida é agora. E 4, seja único. Você não tem que copiar o jeito da outra pessoa. Eu queria falar tão bem quanto o Rodrigo fala. Não, você é você, o Rodrigo é o Rodrigo. Você não pode copiar outras pessoas. Se inspirar é uma coisa. Você pode se inspirar nas pessoas, mas você precisa manter o seu jeito. Então se comunique com as pessoas do jeito que você sabe e do jeito que você pode. Não queira copiar, porque ninguém gosta de cópia. As pessoas percebem quando alguém está copiando outra pessoa, outro estilo e outro jeito. Seja você mesmo. Faça o seu melhor do jeito que você é. Assim as pessoas vão te admirar pelo que você é e não pelo que você tenta ser. Bom, já que a gente falou de comunicação, de entendimento, de comunicação é o que eu falo, que a outra pessoa entende também, eu quero fazer uma mágica com você. E essa é uma mágica interativa, ou seja, eu não vou usar objeto nenhum, porque você é que vai usar os objetos que você tem aí, portanto, eu vou dar um tempinho para você pegar, eu preciso que você tenha em mãos 3 objetos, uma moeda, uma caneta e um celular. Se você está assistindo esse vídeo pelo seu celular, pegue um outro objeto. E toda vez que eu falar celular, é esse objeto que você vai manipular, ok? Então, vai lá. Enquanto você pega caneta, moeda e celular. Pega aí que eu vou te dar um tempinho, beleza? E essa mágica ela tem a ver com comunicação. Então eu vou te passar umas informações e você vai executar exatamente do jeito que eu falar. E se tudo der certo e nenhum acidente acontecer no meio do trajeto, nós vamos conseguir chegar ao final, ao efeito da nossa mágica. E você pode repetir isso com seus amigos também, que é uma mágica muito legal mesmo de se fazer. Beleza? Já pegou o material? Caneta, moeda e celular. Muito bem. Então agora você vai pegar esses 3 materiais e vai colocar na sua frente. Se você estiver sentado ou estiver em algum lugar, talvez você não esteja de pé agora, então você vai colocar ou em cima da sua perna, em cima da cama, em cima da mesa, em algum lugar. Coloque na sua frente a caneta, a moeda e o celular. Do jeito que você quiser, não precisa ser nessa ordem não. Colocou? Muito bem. Agora você vai misturar esses objetos. Vai colocar um para cá, outro para lá, vai mudar a posição deles.
a hora que você quiser. Então, vai lá, pode trocar a posição. Agora eu quero que você pegue a moeda. Coloque a mão em cima da moeda e você vai trocar a moeda com o objeto que está à direita dela. Então, o objeto que estiver à direita da moeda, você vai trocar de lugar. Se não tiver nenhum objeto na direita da moeda, deixa tudo como está e não precisa fazer nada. Trocou? Agora, você vai pegar o celular. O celular ou outro objeto que você substituiu. Pega o celular e troca com o objeto que está à esquerda dele. Então, pega o celular e troca com o objeto que está à esquerda. Se não tiver nenhum objeto à esquerda do celular, deixe tudo do jeito que está, não precisa trocar nada. Fez isso? Agora é a vez da caneta. Pegue a caneta e troque com o objeto que está à direita da caneta. O objeto que estiver à direita da caneta, você troca de lugar esses dois objetos. E se não tiver nada do lado da caneta, deixe tudo como está. Muito bem. Nesse momento, nós temos um objeto à sua direita, um objeto no meio e um objeto à sua esquerda, ok? Agora, eu quero que você pegue o objeto que está à esquerda. Eu não sei qual é o seu objeto, mas você vai pegar ele e vai colocar embaixo da sua perna esquerda. Então, se você estiver sentado, coloque aí embaixo da sua perna esquerda. Se você estiver em pé, coloque no seu bolso esquerdo, ok? Muito bem. Agora, sobraram dois objetos. Você vai trocar esses objetos quantas vezes você quiser. Pode mudar a ordem, pode deixar como está. Você é livre. Eu quero que você faça isso e eu não tenho controle nenhum sobre a situação. Perfeito? Agora você vai pegar o menor objeto desses dois. Então sobraram dois objetos. O menor deles você vai pegar e colocar embaixo da sua perna direita. Ok? Ou no seu bolso direito. Então pegou o objeto menor, coloca à sua direita e agora sobrou apenas um objeto aí na sua frente, aí na mesa. Pega esse objeto, fique olhando para ele. Agora se concentre. Já sei. Embaixo da sua perna esquerda está o celular. Embaixo da sua perna direita está a moeda. E você está segurando a caneta. Acertei? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Se tudo deu certo, a mágica também deve ter acontecido. Isso é comunicação. Quando eu falo, e mesmo sem eu te olhar, eu sei o que você está realizando. E assim a mágica acontece. E assim um trabalho seguro acontece. Espero você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Valeu, bom trabalho e até mais.